Então, agora eu gostaria de chamar aqui o nosso primeiro painel. Na verdade, é uma das pautas que a gente trouxe também. O órgão regulador sempre participou, né, das edições do Fintech View. Esse ano a gente conseguiu trazer ainda mais interação. Estamos com 3, né, dos órgãos reguladores. Então, vamos discutir aqui no painel de regulação justamente a questão desse ambiente propício que os órgãos reguladores estão proporcionando para essas iniciativas. Vamos falar de sandbox, vamos falar um pouquinho, né, das iniciativas do Banco Central, da CVM, da SUSEP, justamente como um pano de fundo, provavelmente, para o nosso próximo passo, que vai ser, não, além do Open Banking, o Open Finance, né, trazendo todos os serviços financeiros para dentro dessa pauta. Então, eu gostaria de convidar agora o Marcelo Martins, diretor da BFintex, que vai moderar esse painel. Agradecer muito a presença também do Antônio, da CVM, do Eduardo, da SUSEP, e do Matheus, do Banco Central. Eu sei que as agendas são sempre muito concorridas, então agradeço o tempo de vocês aqui em compartilhar, né, toda a experiência e conhecimento com a nossa audiência, que com certeza vai usufruir bastante e vai tirar muitos insights aqui, né, dos seus negócios. Marcelo, obrigado por aceitar o convite, e agora eu passo aí a bola para você. Obrigado, Regina, é um prazer estar hoje aqui no evento. E a gente vai falar de um assunto muito importante, né, quando a gente pensa em inovação, em fintech, em próximos passos do mercado financeiro e de pagamentos, que é o sandbox regulatório, que é um ambiente para testar, para ver algo de inovador antes de colocar para o público em geral. Então, hoje a gente vai ter a SUSEP, a CVM e o Banco Central para falar um pouquinho, tá, sobre como está sendo essa experiência de implementação do sandbox no Brasil, que é um movimento novo, né? Começou há alguns anos atrás. Vou me apresentar, eu sou Marcelo Martins, sou diretor da BFintex. A BFintex é a maior associação brasileira de fintechs, a gente tem mais de 430 associados, com verticais de pagamento, câmbio, seguro, criptomoeda, entre outros, tá? Então a gente acaba embarcando tanto o lado do CVM, tanto o lado do SUSEP, tanto o lado do Banco Central. E a gente viu o crescimento das fintechs. Então a gente vê que nos últimos anos a gente cresceu exponencialmente, ainda mais quando a gente vê o mercado brasileiro hoje, né? As fintechs recebendo grandes investimentos e também com a pandemia criando novas soluções para resolver o problema do usuário final. Que é isso que importa, né? No final, a gente está criando soluções para resolver o problema do dia a dia, para melhorar a vida financeira da população. Começar aqui chamando o Antônio, que é da CVM. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, Marcelo. Se quiser se apresentar, conta um pouquinho sobre você e também fala um pouquinho de como é o sandbox da CVM. Tá? Claro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Antônio Berwanger, superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM, área que cuida da regulação, né, da normatização da CVM, e eu também estou atuando como coordenador, né, do comitê de sandbox da CVM e liderando aí essa iniciativa do sandbox na casa. A gente está, nesse momento, conduzindo o nosso processo de admissão de participantes. Estamos na reta final aí desse processo. Em breve divulgaremos os resultados e estou aqui hoje para conversar sobre o tema e tirar as dúvidas aí de todos. Um abraço. Obrigado, Antônio. Chamar agora o Eduardo, que é da SUSEP. Tudo bom, Eduardo? Conta um pouquinho sobre você e também sobre o movimento da SUSEP. Obrigado, Marcelo. Agradecer a organização do Fintech View, o convite. É sempre um prazer a SUSEP participar desses fóruns de fintechs e insurtechs e conversar sobre esses temas. Bom, meu nome é Eduardo Fraga, eu estou como diretor da SUSEP e fui quem patrocinou, né, o projeto do Sandbox desde o início na SUSEP. E tenho levado também outras agendas de inovação. Então, para fim de apresentação, acho que é isso, e a gente está aqui, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo aí legal sobre esse assunto hoje. Obrigado, Eduardo. Agora a gente vai com o Matheus, que é do Banco Central. Conta um pouquinho do sandbox do Banco Central e sobre você, Matheus. Obrigado.
Boa tarde. Primeiro agradecer o convite do Fintech View para a participação desse painel sobre o sandbox regulatório. Então, meu nome é Matheus, eu trabalho no Banco Central desde 2012, na área de regulação do sistema financeiro, e trabalho com esse assunto mais ligado à inovação. Trabalhei na regulamentação das fintechs de crédito e agora também na regulamentação do sandbox regulatório, e também estou participando do grupo que foi montado internamente para fazer a seleção dos projetos. Ótimo, obrigado, Matheus. Acho que eu vou começar com você. Conta um pouquinho para a gente o que é o sandbox regulatório, para o público que não sabe ainda o que é exatamente. Bom, o sandbox regulatório é um ambiente de testes controlado, onde é possível haver flexibilizações regulatórias para que as instituições possam testar produtos e modelos de negócio que, se não tivesse sandbox regulatório, poderia não ser possível, né, testar esses produtos, porque haveria alguns dispositivos da regulação que impediriam esse teste. Então, a ideia do sandbox é justamente permitir com que, assim, fomentar a inovação, mas fomentar de uma maneira controlada, onde o regulador vai acompanhar de perto a execução desses projetos. Acho que foi uma ótima explicação. E no final, isso faz com que o arcabouço regulatório evolua junto, né? Então a gente consegue construir um arcabouço que está mais de acordo com a sociedade e com as inovações. Então, vou chamar agora você, Antônio. Fala um pouquinho para a gente o que motivou os reguladores a criarem o sandbox, né? Quais foram os principais objetivos desse movimento? Eu acho que tem isso que o Matheus falou, né, da incentivo à inovação, facilitar realmente, ter um caminho previsível, né, para que empresas possam testar inovações no mercado, com modulação da regulamentação vigente. Mas eu queria comentar especificamente esse ponto que você trouxe, né? Existe também um interesse para o regulador, né? Não é só o interesse de proporcionar, né, esse ambiente para as empresas, mas do lado do regulador também existe um interesse de continuamente atualizar e aprimorar o seu arcabouço regulatório a partir das experiências com novas tecnologias, com testes de modelos de negócios inovadores. O mundo está mudando muito rápido, as tecnologias estão se desenvolvendo a uma velocidade incrível, e a regulação, claro, né, ela não se atualiza, ela não se move na mesma velocidade, mas o sandbox é, de alguma forma, um mecanismo para que a gente não fique tão atrás assim, para que a gente possa testar realmente as novidades, as inovações, fazer uma avaliação, né, de como aquilo funcionou em face, né, desse regime vigente, né, com as flexibilizações que foram concedidas, e no final fazer um necessário balanço, né, de como foi aquela experiência, de avaliar se aquelas flexibilizações podem ser adotadas, né, até mesmo de forma permanente, para possibilitar que outras empresas também, né, possam testar as inovações. Então, é uma ferramenta que pode ser também, se bem utilizada, muito poderosa pelos reguladores para a constante atualização do seu arcabouço regulatório. Obrigado, Antônio. Vou puxar mais uma para você, só que eu acho que faz sentido, tá? O Banco Central, a CVM, a SUSEP lançaram os programas Sandbox em períodos próximos, né? O que se deve a esse movimento? Que, como a gente ficou sabendo, foi um movimento começando na CVM, né? Por causa do Lab. Eu diria que começou no Lab, né? A CVM é um dos patrocinadores, mas, né, o Lab não é a CVM não é o Lab, né? O Lab tem uma iniciativa aí conjunta, tem uma participação fundamental, né, de entidades privadas, de outros reguladores, de entidades e órgãos do governo. Então, você tem ali realmente uma participação muito plural, o que produz, o que gera, né, proporciona que ideias surjam, que debates interessantes sejam feitos.
E no Lab a gente teve um grupo de trabalho que focou, né, que se aprofundou nessa questão do sandbox, de como ele se desenvolveu em outros mercados, e aí, nesse sentido, né, a própria participação do BID lá no Lab foi importante por trazer esse panorama, né, mundial de como o tema estava se desenvolvendo. E a partir disso, a gente Lab, né, elaborou um documento de diretrizes que funcionou como uma espécie de recomendação, né? Vejam, reguladores, aqui são diretrizes de como esse regime de sandbox poderia ser adotado no Brasil. Então, os reguladores receberam isso e, a partir desse conteúdo, né, tiveram suas discussões internas dentro, né, da sua governança de cada um, a governança do processo de normatização de cada um, e culminou com as edições das 3, né, normas, né, dos reguladores que estão aqui representados, que tem, claro, alguns pontos em comum, né, talvez muitos pontos em comum, e outros não, porque, né, as competências são diferentes, né, as estruturas são diferentes, mas eu acho que a gente saiu da mesma semente e aí naturalmente foi crescendo de forma um pouco diferente a partir das características de cada órgão. Exatamente. Eu acho que acaba tendo uma interligação, né? É difícil não ter essa troca de como funciona, quais são os critérios. Puxa, agora, Eduardo, queria saber um pouquinho mais como está funcionando o Sandbox na SUSEP, que é um dos mais avançados, né? Que já tem os participantes, já foram divulgados. Conta um pouquinho para a gente quais são os critérios, como funcionou a escolha das empresas e como está funcionando essa aceleração no Sandbox. Tá bom, obrigado, Marcelo. A gente se inspirou, além do documento do Lab, né, que o Berwanger bem citou, nós nos inspiramos muito no sandbox realizado pela FCA, tá, que é o regulador britânico de conduta. Até tivemos algumas reuniões com eles e também com as empresas que participaram do sandbox, porque a gente queria aprender o que tinha dado certo, o que eventualmente poderia ser melhorado, né, para a gente já trazer para o Brasil uma versão, um upgrade. E tem uma diferença que eu gostaria de destacar do sandbox, pelo menos para o mercado de seguros, em relação ao que foi feito no Reino Unido, que no Reino Unido eles deram licenças temporárias para que as empresas de tecnologia atuassem na cadeia de valor do seguro, provendo algum tipo de serviço. E aqui no Brasil a gente está concedendo licença como sociedade seguradora de fato. E até por causa disso, o período lá deles era de 1 ano e o nosso a gente teve que estender, porque para o negócio de seguro maturar e ganhar alguma tração, precisa de mais tempo. Então a gente aumentou para 3 anos a nossa temporariedade, né, do prazo de autorização. De fato, remetendo aqui para o que o Matheus falou, nós simplificamos algumas regras prudenciais, não abrimos mão da regra prudencial, porque é importante para o mercado de seguros, mas simplificamos, porque realmente elas consomem recursos, né? Elas acabam virando um custo regulatório, não o capital em si que você tem que manter, como também o time que você tem que manter para poder efetuar essas operações, esses cálculos. Então a gente simplificou, o capital também necessário para você abrir e operar era, na época da publicação da norma, bem inferior, né? Você tem, né, o capital base de uma empresa para operar no sandbox em mercado de seguros é R$1 milhão, e para operar o Brasil todo uma seguradora tradicional, o capital base era 15 milhões. Depois a gente veio com uma outra norma de segmentação e tal, porque a SUSEP hoje ela tem uma agenda de estímulo à concorrência e de inovação, que o sandbox é um pilar super importante, mas existem outros, né? E a norma de segmentação também é outra norma. Hoje, o step para uma empresa sair do sandbox e se tornar uma seguradora full é bem menor. É de 1 milhão ou para 4 milhões ou para 6 milhões, depende da forma de operação que ela quer seguir quando ela sai do sandbox. Então, na verdade, o sandbox para a SUSEP ela representa praticamente uma porta de entrada ao mercado. Ela entra, ela ganha tração, ela ganha escala, ela testa, é mais fácil pivotar. E tendo sucesso,
né, que é o desejo de todos, ela, a qualquer momento ao longo desses 3 anos, ela pode iniciar um processo de licenciamento full, né, vamos colocar assim. E tem essa norma de segmentação que acabou tornando esse salto um salto mais fácil de se dar. Tá? Então, de fato, a gente teve uma primeira versão no meio do ano passado, no meio de 2020. A gente publicou o edital no início de março de 2020. Né? Dia 20 de março houve o lockdown, né? Pandemia, uma incerteza danada, né? A gente, no início da pandemia, era uma incerteza absurda, né? O que ia acontecer com a economia. Suspendemos o edital, mas o que veio com a pandemia foi uma necessidade de digitalização, né? Os consumidores praticamente indo à força, tendo que continuar consumindo seus serviços, seus produtos por meio digital. E a gente sentiu que havia uma demanda de interessados pelo Sandbox ainda aqui no meio da pandemia, apesar da gente ter o receio das fontes de financiamento terem secado, o que se comprovou que não era um receio só, não era um fato. E aí, em agosto, a gente soltou o primeiro edital, e a gente tinha uma expectativa que, se viessem 5 projetos, a gente já estava satisfeito, e 14 aplicaram, né, na primeira versão. 11 foram selecionados e 1 desistiu no meio do caminho do processo de autorização. A gente está com 10. Concedemos 10 autorizações, já tem 4 empresas operando de fato. E trazendo inovação, trazendo diferentes produtos, trazendo uma experiência para o consumidor diferenciada. E o que a gente tem sentido é um interesse maior ainda pelo veículo, pelo ambiente experimental. Inclusive foi até depois formalizado por meio da Lei Complementar 182, né? Mas hoje a gente sente até grupos internacionais, a gente faz reuniões com grupos internacionais interessados em investir em empresas de tecnologia e também grupos interessados em operar no mercado brasileiro de seguros. Isso para a gente é muito bom, porque é bom para o país, é bom para o desenvolvimento econômico e social do país. Então a gente está planejando uma segunda edição agora para o segundo semestre desse ano, tá, do Sandbox. Então, respondendo a sua pergunta assim, de uma forma resumida, a nossa experiência é excelente com o regulatório experimental. Ótimo. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Acho que traz uma democratização dos serviços, aumenta a concorrência e melhora a experiência do usuário, né? No final, tudo cai na experiência do usuário, como aquele usuário está sendo servido. Em relação aos projetos que passaram, que você já viu, tem alguma expectativa específica de algum projeto? Nem sei se você pode falar um pouco mais macro, algo que você vê que vai alterar o mercado de seguros, pelo menos o que você já está vendo nessas empresas. Acho que a vantagem dessas empresas, assim, que elas pelo fato de elas terem um legado, não terem legado, né, elas se movimentam um pouco mais rápido que as seguradoras tradicionais, né, e o legado não é uma coisa ruim, óbvio que não, né, o legado é uma coisa boa na área de tecnologia, que ela tem uma conotação um pouco ruim, mas as seguradoras tradicionais, elas têm escala, elas têm muitas vantagens, e elas têm investido também em tecnologia, tá, fortemente, já nos últimos anos. Mas o que tem vindo de novo com esses novos projetos são seguros mais customizados, seguros intermitentes, que a gente chama, que são seguros ou baseados no uso, ou seguros sob demanda. Então, você olha como a pandemia gerou esse efeito colateral, né? Você mantinha o carro o tempo todo dentro da garagem, né? Principalmente na época de fechamento maior, né, da atividade econômica. Então as pessoas começaram a se questionar: por que eu preciso pagar um seguro se meu carro está na garagem 5 dias da semana, dos 7? Por que eu não posso ter um que eu ativo só no fim de semana, porque é quando eu pego o carro para viajar? Então, o novo perfil do consumidor acabou demandando essa flexibilização dos produtos. Então a gente tem visto muita proposta nessa área, ou baseado no uso, você roda mais do que eu, por que eu tenho que pagar tão caro? Por que eu tenho que pagar um preço igual ao seu, se você roda mais do que eu? Vamos supor que a gente tem o mesmo perfil de risco, né? Sejamos tão bons motoristas dos dois. Isso também é aplicado a outros seguros de vida, seguro de acidente. Então, a gente já enxerga também alguns cases já de regulação de sinistros muito rápida, em 12 segundos,
você já ter a pessoa avisar o sinistro e já está pago na sua conta bancária em 12 segundos. Então, até uma coisa que a gente viu em insurtechs americanas, né, seguradoras digitais americanas, em que elas ficam tentando quebrar o recorde, né? Acho que, se não me engano, o recorde hoje é 3 segundos, o pagamento sinistro. Entre o aviso, aí você tem um robô, né, uma inteligência artificial verificando o documento e já efetuando o pagamento em menos de 3 segundos. Né? Então, olha o quanto isso é poderoso para a conveniência do consumidor, e é a conveniência do consumidor que vai fazer com que mais pessoas adquiram esse produto e, de fato, a gente amplie a penetração. Então, porque para o mercado de seguros isso é um desafio muito grande, ampliar a penetração. E ainda mais agora, se falando de movimento do dinheiro ser rápido, ainda mais agora com o Pix, né, que é uma das iniciativas do Banco Central. Obrigado, Eduardo. Eu vou falar um pouquinho com o Matheus sobre como eu queria entender um pouco, até puxando um pouco do Pix aqui, queria entender como funciona o sandbox regulatório do Banco Central. Quais são as iniciativas, qual que é a ideia, como funciona o processo? Bom, então a regulamentação hoje do sandbox regulatório do Banco Central, ela é composta principalmente por 2 atos normativos, um do Conselho Monetário Nacional, que aí vai pegar as competências que são do Conselho Monetário Nacional mais relacionadas ao mercado de crédito, e outro mais relacionado às competências do Banco Central, que, grosso modo, mais relacionadas à parte de pagamento. Então, foi criada essa regulamentação, que o sandbox é único, apesar de terem essas 2 normas tratando dos temas, mas por uma questão de competência regulatória. Então, no sandbox do Banco Central, as empresas também, assim, foi estabelecida uma regulamentação, alguns dispositivos regulamentares, que seria o mínimo do mínimo que deve ser cumprido. A gente teve uma certa dificuldade, porque o Banco Central lida com diversos assuntos, Banco Central e Conselho Monetário. Então, era muito difícil você estabelecer uma regulamentação sem conhecer os projetos, então, e tentar estabelecer assim, uma regulamentação que fomentasse, de fato, a inovação. Então, a gente tentou estabelecer o mínimo do mínimo e o que foi considerado, né, o mínimo do mínimo. Então, a gente colocou diversas questões relacionadas à proteção do consumidor. Então, esses são aspectos muito importantes para o sandbox. A gente gostaria que os projetos tivessem bastante atenção em questões de transparência, de suitability para o consumidor. Colocamos alguns aspectos de regulação prudencial, alguns aspectos mais específicos para câmbio, mas em geral foi isso. Tentamos colocar o mínimo do mínimo, lembrando que tem duas normas que se aplicam na sua integralidade para os participantes do sandbox, que é questão de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, esse daí é um ponto super importante que a gente não faria sentido aliviar nada em relação a isso, assim como também normas relacionadas ao atendimento de reclamações realizadas por clientes e usuários, também nessa pegada de proteção ao consumidor. Então, esses aí são pontos super importantes. E aí, falando de critérios para a entrada desses projetos, eu acho que os principais são estar no âmbito de competência do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central, e está enquadrado no conceito de projeto inovador, que está definido na regulamentação. Então, acho que esses são os principais pontos que os projetos têm que observar para poderem ser aprovados, né, no sandbox do Banco Central, lembrando que tem uma limitação no número de vagas. Então, a gente está trabalhando hoje com 10 vagas e tiveram mais de 50 inscritos. Então, a gente está justamente agora nesse trabalho de seleção e classificação desses projetos. Matheus, quando será divulgado a lista dos que passarem para essas... Acho que são 4 vagas, né? Essas 4 vagas. São 10 vagas. 10 vagas. E, assim, a previsão inicial era para ser divulgado agora no final de junho. Mas, justamente por ter havido, assim, mais de 50 inscritos, que era muito mais do que a gente estava esperando, a gente prorrogou, e a expectativa agora é mais ali para o final de setembro.
Acho que teve que ler muito paper, né? Estudar muito, 50 candidatos, difícil. Deixa eu perguntar para você, Matheus, como funciona a interação do Sandbox do Banco Central com o LIFT, né? Que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, que é uma parceria da FENASBAC com o Banco Central. Se puder explicar para a gente. Claro, essa pergunta é excelente, ela sempre acontece porque às vezes as pessoas confundem, né, o que seria o LIFT e o que seria o sandbox regulatório. O LIFT, e aí também vale a pena até trazer a questão tem um projeto que é anterior ainda ao LIFT, né, que é o LIFT Educação, que ele tem feito trabalhos junto com as universidades, para tentar, já na universidade, fomentar, né, que os alunos, estudantes ali, se desenvolvam capacidades mais ligadas a essa parte de tecnologia. Então, a gente considera que seriam vários degraus de uma escada. Então, começa com essa questão do LIFT, mais educação ali nas universidades, depois você vai para o LIFT mesmo, no laboratório, em que você testa principalmente questão de tecnologia. Então, você ainda não desenvolveu exatamente qual que é o seu modelo de negócio, você está desenvolvendo questões mais ligadas à tecnologia, e você não está testando com clientes reais. E também não tem a possibilidade de haver flexibilizações regulatórias. E aí, que mostra que aí vem um outro degrau, que aí sim é o sandbox regulatório, em que as empresas com modelos de negócio já mais bem definidos vão poder testar com clientes reais, e podendo, assim, haver, de fato, algumas flexibilizações regulatórias para permitir esse teste de produtos inovadores. Ficou claro, é uma escadinha, né? Você vai evoluindo sua empresa, você consegue chegar no sandbox regulatório, depois chegar no mercado amplo. Exatamente. Acho que deu dúvida de muita gente confundiu os dois movimentos. E só lembrando, Marcelo, que não é uma necessidade para você entrar no sandbox regulatório do Banco Central, você não precisa ter participado do LIFT. Alguns casos você pode participar do LIFT e depois aplicar para o sandbox, mas são coisas assim, separadas. Entendi. Se você for pelo LIFT, acaba talvez facilitando que você já está nesse caminho, né? Já está no caminho de ir para o sandbox como próximo passo, mas você poderia ir direto também no sandbox. Pode ir direto. E não tem qualquer tipo de, assim, uma vantagem para quem participou do LIFT depois ir para o sandbox. Não existe. Então, a entrada no sandbox é um level playing field ali para todo mundo. Ótimo. Ficou bem claro. Obrigado, Matheus. Antônio, conta um pouco para a gente como funciona o sandbox da CVM, quais tipos de empresas vocês estão olhando, vocês estão pensando em colocar para dentro para testar. Certo, Marcelo. A gente está no nosso processo de admissão, né, na fase final dele. A gente teve 33 proponentes, né, nós temos previsto 7 vagas, né, tivemos 33, quase 5 por vaga. A gente teve uma concentração muito grande nesse tema de digitalização, né, de valores imobiliários, né, tokenização. Muitas empresas trouxeram modelos de negócios que envolviam, né, um combo aí que seria, né, uma digitalização, né, com, né, uma oferta pública para captar recursos, e também, né, dentro dessa mesma plataforma, a possibilidade de negociação secundária, né, do que seriam esses valores imobiliários, nessa lógica, né, de utilização de DLTs, de blockchain. Então, isso foi realmente dominante, mas propostas que, né, vinham com essa abordagem, ainda assim, muito heterogêneas, assim, no sentido de como elas se enxergaram dentro da regulamentação vigente. Então, ainda que muitas propostas tivessem esse mesmo objetivo, elas se enquadravam, né, olhando para a regulamentação da CVM, de forma muito diferente, né? Isso foi um desafio aqui para a gente. O que eu posso dizer que a gente tem também, na questão de elegibilidade, esses 2 pontos que o Matheus comentou, a questão de ser uma atividade que está dentro da competência regulatória da CVM e a comprovação de ser um modelo de negócios inovador. E um ponto que eu acho que é válido mencionar, que talvez não tenha sido bem compreendido, né?
a gente tem falado muito aqui nesse evento, e eu acho que ao longo de todas as discussões relacionadas com o sandbox é um ambiente regulatório que vai te conferir uma autorização temporária mediante dispensas, né, de flexibilizações de requisitos regulatórios, de exigências regulatórias. E pelo menos no nosso sandbox a gente teve muito um tipo de abordagem de afastamento das regulações. Ao invés do proponente se enxergar, né, dentro de certa regulação e fazer uma avaliação do que ele acha que ele não deve ser flexibilizado para ele executar o modelo de negócios, a gente teve muito uma abordagem de que, olha, eu vou utilizar a tecnologia e essa tecnologia aí, ela é tão boa que você pode afastar todas as suas regras, não aplica nada para mim, que eu consigo, né, te dar o retorno com base só no resultado da tecnologia. Então, esse foi o problema que a gente identificou, né, nas propostas, né, não é a construção que a gente se propôs a fazer dentro do sandbox regulatório, e isso certamente vai ter um impacto aí nas propostas que serão consideradas aptas a participar do nosso sandbox. Acho que ficou claro, eu acho que tem, até complementando você, às vezes a gente confunde a tecnologia com os modelos de negócio, né, com as regras de negócio. As regras de negócio continuam a mesma. O que está se alterando é sim a tecnologia. E às vezes a tecnologia pode trazer algum ganho tão substancial que a regra vai se alterar, mas não que a base daquela regra vai se alterar completamente, né? Acho que esse é um ponto fundamental, que às vezes a gente confunde quando a gente lida muito com tecnologia, né? E só pensa na tecnologia como fim, mas no final é só um meio para a gente chegar em alguma experiência do usuário melhor, algo melhor para o usuário final. Até uma pergunta que eu acho que toda fintech tem dúvida: como que faz se o tema da fintech envolver mais de um órgão regulador, Antônio? Como ela se porta? O que ela faz? Acho que essa é a dúvida. Eu acho que é válido dizer que a gente tem tido uma interação muito grande, né? Os três reguladores, por meio dos comitês, né? As 3 normas editadas, as 3 regulamentações previram esse tipo de coordenação. A gente teve algumas propostas que objetivaram uma autorização dupla da CVM do Banco Central, e a partir disso a gente interagiu com o comitê também de sandbox do Banco Central, e é uma via de mão dupla, né? Se chegar também uma proposta por algum outro sandbox, a gente vai analisar, né, dentro do nosso sandbox, vai dar uma resposta, numa ideia de proporcionar uma espécie de um balcão único, né? Considerando que a gente não está fazendo os processos ao mesmo tempo, né? Cada um está fazendo em tempos diferentes, a gente está considerando que, eventualmente, uma proposta que chegue por um regulador possa ter um aproveitamento, né, a partir dessa interação que a gente faz entre os comitês. Então, isso tem acontecido, isso aconteceu pelo menos no nosso caso, e enfim, a gente sabe também que aconteceu em outros, então existe essa conversa, essa coordenação para que a gente possa aproveitar, né, uma inscrição da melhor forma possível, com essa ideia de que se chegou por um regulador, a gente vai dar um jeito de conversar, se coordenar e dar uma resposta. Ótimo, então a resposta para as fintechs que é possível estar mais de um regulador, vai ter algum tipo de interação entre eles. Obrigado, Antônio. Eduardo, vou começar a trazer algumas perguntas do público para você. A primeira é do repórter Danilo, que é do Finsiders. A primeira fase de sandbox da SUSEP já passou e quase todas as startups já estão operando e aparentemente caminhando bem. Quais são as expectativas para a segunda versão do sandbox? Qual é o nome do Danilo, né? Obrigado, Danilo. Danilo, obrigado. A nossa primeira edição, praticamente todas estão autorizadas, mas operando mesmo, são 4 que estão operando, né? As outras estão em preparativos para começar as suas operações. E a expectativa para o segundo, no segundo sandbox, houve uma simplificação
no edital, na parte das linhas de negócio, que estão dentro da caixa de areia, né, vamos colocar dessa forma. Então, a gente ampliou um pouco essas linhas de negócio, colocamos a possibilidade, além das que já tinham, né, de seguro de celular, seguro do notebook, a bike, o residencial, alguma coisa de automóvel. A gente incluiu fiança locatícia para contratos de curto prazo, né? A gente entende que há uma demanda para isso, né? Para esses contratos de curto prazo, de temporada. A gente incluiu também seguro viagem. Acho que tem uma pegada, um potencial enorme de uso de tecnologia no seguro viagem. A gente incluiu mais algumas coberturas na parte de compreensivo, empresarial e residencial. Então, a gente ampliou e simplificou. Tá? Eu acho que assim, para o empreendedor é importante também ser simples, né? Bater o olho e entender melhor o que pode e o que não pode. Outra mudança que a gente fez também para essa segunda geração foi a separação entre o processo seletivo e o processo de autorização. A gente queria, na primeira versão, o nosso objetivo era acelerar. Até porque time é importante, né, para essas empresas de tecnologia. Então a gente queria acelerar. Como é que a gente acelerou na primeira geração? Juntando o processo seletivo com o processo de autorização. Então, já que a gente está fazendo análise dos projetos, por que a gente já não vai fazendo análise para fins de autorização, né? Só que isso acabou trazendo algumas faltas de compreensão, tanto por parte de quem estava no processo, quanto na SUSEP também. Então, as próprias áreas técnicas entenderam que era melhor separar o processo de seleção e ser estanque, né, e depois iniciar o processo de autorização. Então, a gente fez essa separação. Eu acho que isso traz mais claridade e deixa mais objetivo o processo. Então, acho que as diferenças principais entre a geração 1 e a geração 2 são essas. Tá? Então, aí a gente até está terminando um processo de consulta pública, dessas revisões que nós estamos fazendo, para que seja possível no segundo semestre colocar na rua um novo edital. Ótimo, Eduardo. Mais uma pergunta para você, da Juliana Oliveira. Ela é da Ambima. Como o sandbox da SUSEP já está em funcionamento, há algum tipo de acompanhamento da experiência do usuário, algum tipo de dados sobre feedbacks dos clientes, sobre as iniciativas? Em caso positivo, como têm sido os feedbacks? Tem sim. A gente faz o monitoramento, a supervisão, como a gente faz das outras seguradoras. Tem uma diferença aqui importante, que aí é também até o que o Antônio falou, né, do aprendizado que o órgão regulador tem até com o processo. A gente recebe informação dessas empresas por uma via diferente da tradicional, em que é um sistema bem mais antigo de envio de informações e dados para a SUSEP. Então, a gente está fazendo via APIs com essas empresas. Então, a gente está recebendo as informações dessas empresas que iniciaram a operação, até para fazer o monitoramento. Reclamações também, o Matheus comentou, reclamações para a gente, reclamações é uma coisa muito importante. Então, a gente recebe também os dados de reclamação, até para controlar esse risco de imagem reputacional. E fora o monitoramento que nós fazemos também à distância, né, do próprio site das empresas e tal, e vendo como é que essas empresas estão lidando com o consumidor também, os agentes da SUSEP fazendo esse acompanhamento à distância. Ótimo, então existe esse acompanhamento pós-início do sandbox, eu acho bem importante. Claro. E, inclusive, uma das alterações que a gente está fazendo na norma, de respeito a provisões técnicas, é um assunto bem técnico, mas já é um aprendizado, já é uma lição do Sandbox 1, que a gente viu que, em virtude da operação de seguros intermitentes, né, às vezes o cara é pré-pago, às vezes o cara deixa um crédito, então a gente teve que fazer uma alteração na nossa norma prudencial para abarcar esse modelo de negócio. Então isso já foi uma lição, foi bom até você falar isso que me veio à cabeça agora, que a gente já está alterando na regulamentação para abarcar esse tipo de característica. Boa, ótimo, Eduardo. Matheus, vou puxar uma para você agora. Qual que é a interligação do Open Finance com o Pix e com o Sandbox, né? Que a gente vê que todos os reguladores, ainda mais o Banco Central, está soltando muita coisa nova, né? A gente viu que nos últimos 2 anos veio vários movimentos que estão mudando o mercado.
Como que funciona essa interligação desses diferentes movimentos e qual que é a visão do Banco Central em relação a isso? A pergunta é excelente. Eu acho que a ideia realmente é que o sandbox possa ajudar que soluções, né, sejam desenvolvidas em relação a essas outras iniciativas de inovação do Banco Central. Então, a resolução BCB 50, que estabeleceu as regras para o primeiro ciclo do sandbox regulatório do Banco Central, ela elencou que seriam as prioridades estratégicas do Banco Central para esse primeiro ciclo. Então, entre essas prioridades estratégicas estão alguns desses projetos, né? Então, você tem ali a questão de soluções, né, para o sistema financeiro aberto, Open Banking, que agora está mudando para essa nova nomenclatura de Open Finance, também para o arranjo de pagamentos instantâneos, que é o PIX, entre outros, né? Ainda tem questões para soluções para o mercado de câmbio, para a questão de crédito rural, inclusão financeira. Então, tem outros pontos ali que são considerados prioritários. Aí as instituições que desenvolverem soluções relacionadas a essas prioridades estratégicas, elas ganham uma pontuação melhor, e aí elas têm uma vantagem na questão da classificação, né? Como são mais de 50 inscritos e só apenas 10 vagas, então isso daí acaba desempenhando um papel bem importante na classificação. Ótimo. Então, no final, todos os movimentos eles estão interligados, né? Até uma palavra que a gente falou um pouco antes, a gente começou o painel, que eu acho que é o sistema financeiro de pagamento, seguro está fazendo, é interoperabilidade, né? Conseguir conversar com tudo e ter essas transferências de dados sempre com consentimento do usuário para melhorar a vida daquele usuário. E é legal a gente lembrar que a gente até como fintech, até como regulador, a gente existe só por causa do usuário, né? Para a gente dar a melhor experiência. Por isso eu repito várias vezes, mas eu acho que é isso que a gente está focado, né? Dar a melhor experiência, o menor custo, a coisa mais rápida, que ele não perca tempo, né? Que vá direto ao ponto e que seja personalizado para ele. Matheus, trazer algumas perguntas aqui. A primeira é da Daniela de Jesus. Ela perguntou como faz para participar do Lift educação. Você sabe falar para ela? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar do Lift educacional. Quem participa é mais o departamento lá do Banco Central que cuida da parte de TI. Eles têm o contato com a Fenasbac para o Lift. E aí o Lift educacional, eu sei que eles fazem parcerias com algumas universidades. Posso até, assim, se ela deixar o contato, depois vocês me passam, que eu encaminho lá internamente dentro do Banco Central para ir para a pessoa correta que vai ajudá-la. Tá bom, ela deixou o e-mail, depois eu passo. Mais uma pergunta aqui sobre do Leandro. Matheus, haverá um novo ciclo de sandbox do Banco Central esse ano? Bom, essa daqui é uma questão que nunca se discutiu isso, então, assim, eu tenho bem confortável, assim, falar que não. Não vai haver ainda, porque o primeiro ciclo nem começou. Então, a gente ainda está na seleção do primeiro ciclo, então a duração do primeiro ciclo é de 1 ano e pode ser prorrogada por mais 1 ano. Então, assim, tem um espaço ainda de tempo para que esses projetos possam desenvolver seus produtos, testar com os clientes, para aí sim poder pensar num próximo ciclo. Obrigado, Matheus. Agora uma pergunta para o Antônio. Antônio, o Wendel Finotti perguntou como sairá o novo edital para participação do sandbox da CVM. Você já sabe alguma data? Não, a gente está numa situação um pouco parecida com a do Banco Central, né? Estamos ainda finalizando esse nosso primeiro processo de admissão. Acho que a gente tem um aprendizado também a ser feito em função, né, dessa experiência, né, de analisar propostas, selecionar, como vai ser, principalmente agora, essa virada de chave, né, das selecionadas entrando em operação, como a gente vai trabalhar nesse monitoramento. Então, eu acho que a gente ainda tem alguns passos antes de voltar nesse assunto de, olha, bom, estamos prontos aqui já com uma experiência adquirida para pensar em abrir um segundo processo de admissão. A gente não encerramos ainda o primeiro e vejo que há lições a serem incorporadas
que a gente ainda precisa internamente aprofundar. Então, não tenho essa resposta nesse momento. E tá só no começo, né? Tá na primeira versão, né? Então, provavelmente vai ser um movimento que a gente vai ver durando para sempre, né? Como eu vejo igual o Pix, igual o Open Finance, são movimentos que estão se iniciando, ou Open Source, que vai virar também Open Finance, estão se iniciando e é como se fosse uma startup, né? Lançou o MVP, a versão 1, e a gente vai ver evoluindo e vai ser um movimento que vai sempre agregando. Eu acho que daria para a gente ficar horas falando sobre isso, ainda mais com 3 reguladores, mas nosso tempo está quase terminando. Puxar para você, Antônio, se quiser falar suas últimas palavras, falar como foi o Sandbox para o público. Claro, bom, a gente está com uma ótima expectativa de anunciar o resultado, né, do Sandbox nas próximas 2 semanas, aí, até o fim do mês, e fazer esse acompanhamento aí de como vai ser a entrada, né, da autorização dessas empresas, a entrada em interação. Acho que tem etapas que para a gente são novas, né, que são sempre o que você não conhece ainda é um desafio, né? Então acho que a gente está nesse momento agora de passar por essas etapas, acompanhar, monitorar, né, as empresas que serão selecionadas e posteriormente fazer esse exercício de olhar para trás e incorporar os aprendizados para o nosso segundo processo de admissão. Então, isso é uma mensagem de otimismo. A gente teve 33 participantes. Eu acho que a gente vai produzir, enfim, divulgar um relatório que vai ser muito útil também para os futuros proponentes, né? A gente intenciona divulgar junto com o resultado, né, um relatório de análise em relação a esse processo de seleção. Eu acredito que isso vai ser muito útil, vai também, né, para os futuros proponentes ser uma lição de como a melhor forma de apresentar uma proposta no sandbox regulatório. Então, a tendência é que, por um segundo, se a gente teve 33 agora, é que a gente tenha ainda mais né, proponentes e propostas ainda mais robustas, complexas, entendendo o que o comitê espera receber efetivamente, né, para cada item lá do que a gente demanda de informações. Então, como você falou, um processo de aprendizado para a gente e para vocês também que estão fazendo, né, participando dos processos de admissão, e a gente vai dar esse feedback em relação ao que eventualmente a gente achou que não ficou tão legal nas propostas, como elas devem ser apresentadas para o segundo. Obrigado, Antônio, ficou claro. Eduardo, se quiser falar também suas últimas palavras, também sobre o Sandbox. Agradeço novamente o convite aí pelo Fintech View, e para mim é um prazer estar aqui conversando com o Matheus, com o Berwanger sobre esses assuntos, e com vocês também aí da BFintex. Eu acho que o Open Finance vem aí também e acho que é mais uma coisa importante nessa agenda de inovação que o país está levando adiante, né? Que o país está levando adiante, e como você falou, né, Marcelo, sem o usuário, sem o consumidor, você não tem as empresas, você não tem os reguladores. Então, quando você vem ao encontro das dores deles, a gente está cumprindo com a nossa missão, com a nossa responsabilidade. Obrigado, Eduardo. Matheus, quer falar suas últimas palavras e também falar um pouquinho o finalzinho do Sandbox? Claro, eu acho que, assim, como o Eduardo colocou, agradecer de novo pelo convite do Fintech View para a participação desse painel. E, assim, eu acho que de maneira muito similar ao que o Antônio colocou, a gente está com, assim, um clima de muito otimismo. A gente espera que esses projetos tenham sucesso e possam testar esses produtos de modo que sejam desenvolvidos novos modelos de negócio, testados novos produtos e serviços com clientes reais, que a gente possa aprimorar, continuar, né, aprimorando sempre a regulamentação, para que no fim, acho que é aquilo que você colocou durante o painel,
que a gente tenha produtos melhores para o cliente final. Acho que esse é o objetivo final de toda essa questão do sandbox regulatório e da regulamentação como um todo, né? Exatamente. Agradeço o Matheus do Banco Central, o Antônio da CVM, o Eduardo da SUSEP e a Regina pelo Fintech View, que acho que é um movimento que a gente está criando junto e melhorando a experiência do usuário, né? Obrigado, pessoal.